Respirando, vamos esquecendo todos os nossos problemas, as nossas dificuldades e vamos visualizar a figura de Jesus aqui no meio de nós. Enquanto visualizamos, vamos agradecendo a Ele por nos permitir estar aqui essa noite. Vamos agradecer ao mentor dessa casa por abrir as portas para nós. Vamos agradecer aos mentores desse trabalho. E estando já nos sentindo relaxados, em paz, nós vamos vibrar por todos os irmãos que têm o nome nos nossos cadernos aqui do salão. Vibramos paz, vibramos saúde, vibramos harmonia. E pedimos ao mentor do Tiago que o inspire para que essa palestra dele hoje possa nos fazer refletir, possa nos fazer sempre muito bem. Que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui nessa casa. Esse ano eu ainda não tive a oportunidade, de estar aqui devido a um compromisso de trabalho. Então eu estou chegando hoje, mais no início do ano tinha uma data para mim, mas não foi possível estar presente. Mas com muita alegria estou aqui hoje, revendo os amigos, revendo a casa, sentindo essas boas energias que a gente sabe que a espiritualidade prepara tudo carinhosamente para nos receber. E assim como na prece inicial, foi pedido, é aquilo que eu peço sempre ao meu mentor no momento de preparar uma palestra, no momento de escolher um tema para reflexão e no momento do desenvolvimento dessa reflexão, para que a gente seja tocado pelo tema. Porque a gente vem na casa espírita sempre em busca de alguma coisa. A gente pode vir para agradecer, a gente vem para pedir, a gente vem porque a gente está angustiado, porque a gente está nervoso, porque a gente está apreensivo, enfim. Qualquer que seja o motivo. Que as nossas reflexões, que essas energias do alto, elas possam nos tocar, para que a gente saia daqui melhor, para que a gente encontre aquilo que a gente veio buscar. Solucionou o problema? Resolveu o problema? Não, não resolveu, mas eu tive força, eu saí daqui com um outro olhar, eu saí daqui enxergando as coisas por um outro ângulo, e isso me deu um novo ânimo, isso me mostrou um caminho para eu seguir. Então isso é o que eu desejo para todos nós na noite de hoje. Tá? E obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado à casa pela abertura, pelo convite, mais uma vez. Bom, para a gente refletir hoje, nós vamos falar sobre bem-aventurados os que sofrem perseguições, porque o reino dos céus é para eles. Então aqui nós falamos do sermão do monte, do sermão da montanha, código do monte, tem várias nomenclaturas aí, onde a gente se refere aos mesmos ensinamentos de Jesus. Nós não abordaremos o código todo, tá? Eu peguei somente um dos itens desse código para a gente refletir. Que aqui cabem muitas reflexões, Então hoje nós vamos falar de quem? Dos perseguidos. Daqueles que por um motivo ou outro sofrem perseguições. Então,
a gente precisa lembrar, né, que Jesus é o cara, né? Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo, é o pedagogo, é o mestre dos mestres. Para tal, então olha quantos ensinamentos ele nos deixou. A oração do Pai Nosso, todo o seu evangelho, todos os seus ensinamentos, e dentre eles o Código do Monte. E Jesus, com toda a sua psicologia, com toda a sua sabedoria, com toda a sua pedagogia, nos ensina. E nós continuamos aqui tentando entender esses ensinamentos. Então, olha só, para a gente começar a entender um pouquinho aqui, né? Para falar dessa bem-aventurança aí da perseguição, vocês vão falar assim, nossa, mas bem-aventurado quem sofre perseguição. Sofrer perseguição deve ser algo difícil, né? Eu tenho certeza que por algum motivo, nós aqui, em algum momento da nossa jornada, a gente já sofreu algum tipo de perseguição. Em qualquer que seja o âmbito. Jesus, quando esteve aqui encarnado, foi perseguido. Não é? Nós, em algum momento, já fomos. Talvez algum de nós, nesse momento, está passando por algum tipo de perseguição. E aí Jesus fala assim, bem-aventurados quem sofre perseguição. Você vai falar, mas ué, que negócio é esse, né? Como que pode um negócio que dói tanto na gente, que machuca tanto, aí Jesus vira e fala assim, bem-aventurados. Ah, só pode ter de brincadeira esse Jesus, né? Então vamos entender um pouquinho melhor o que ele quis dizer aí, né? Primeiro vamos entender o que é o perseguir. É procurar fazer mal a alguém. Tratar com violência, com agressividade. É difícil encontrar isso na sociedade hoje? Não, né? A todo momento, se a gente começar a listar exemplos aqui, ó, tem de monte. Tem de monte. Então, a gente vê que o tema perseguição, que o comportamento que caracteriza a perseguição, ele é muito latente na sociedade. Tá? Então, olha lá, procura incomodar, né? Então é isso. Vamos seguir. Então, quando a gente vai lá, né, essa reflexão, uma parte dela eu tirei dessa obra do Caibar Schutel, tá? Parábolas e ensinos de Jesus. Então ele fala assim, ó, sentimos-nos neste mundo vergados ao peso da dor. Hoje, amanhã ou depois, ela não deixa de visitar-nos. Peso dos infortúnios acompanha a humanidade em todos os séculos. Se a gente pegar a história da humanidade e acompanhar a sua evolução, a gente vai ver que o sofrimento ele foi mudando a maneira como ele foi causado aos seres humanos, mas ele é latente. Então a gente já teve, né, Jesus foi crucificado, nós tivemos, né, aí quantas guerras, né, escravidão. Então, quantas coisas que aconteceram ao longo da história da humanidade, então a gente percebe que muda-se a forma de fazer. Mas a gente vê o quê? A dor presente no nosso mundo. E isso é porque a gente é um mundo de prova e expiação. Um dia vai melhorar? Vai. Vamos passar para a prova, para a regeneração. Né? Estamos nessa fase de transição. Tá? Porém, a gente ainda vive num mundo de prova e expiação, onde a dor, onde a angústia, ela é maior, ela está mais presente do que os nossos momentos felizes. Ok aí para todo mundo? Né? Todo mundo me acompanhou nesse raciocínio? Alguém perdeu o sinal do GPS aí? Não? Tudo certinho? Então vamos seguir. Então veja bem, se é verdade que o Senhor permitiu o sofrimento, né? Não é menos verdade que Ele nos proporciona a esperança de dias melhores. E aí ele fala, né? Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Então, a esperança é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações. Nós espíritas sabemos
que este plano aqui não é o definitivo nosso. Nós sabemos que somos um espírito que habita um corpo que está passando por uma experiência aqui, neste plano. Sabemos disso. Então a gente não coloca a nossa esperança toda aqui nesse plano. Tudo bem até aí? É claro isso para todo mundo? Então olha só, né? Então a gente tem a esperança, a gente tem a expectativa de que se talvez eu desperdicei essa minha encarnação, se eu fiz algo de errado, que eu tenho chance de fazer diferente, que eu tenho chance de fazer melhor. Então isso quer dizer que eu não estou condenado eternamente ao sofrimento, eternamente ao fogo, ao mármore do inferno, né? Ou seja, eu tenho chance, eu tenho oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Isso dá um alívio para a gente? A gente olha para os nossos erros, né? Fala, poxa, eu posso fazer diferente, né? Então é isso que tem que ser o nosso raciocínio. E aí veja só, né? O Cristo, ele veio, ele se encarnou aqui, né? Tomado de compaixão pelo mundo, até grifei ali, e ele vem a todos aqueles desventurados e começa o sermão, né? Com as consoladoras promessas. Então, imagina, todos esses irmãos em sofrimento. Sabe que dá para a gente imaginar a emoção, a sensação de ouvir do próprio Cristo o consolo? Aqui nós estamos refletindo sobre os ensinamentos do Cristo. Pararam para imaginar esses irmãos que estavam lá ouvindo do Cristo ali na sua frente, entregando todo este código, todos esses ensinamentos, consolando essas pessoas? Tamanha energia? E aí, Jesus já previa, né, que todos esses injuriados, esses injustiçados, né, seriam perseguidos aí pela sua palavra. Só que ele fala para a gente não se encolerizar. Ou seja, o mal que nos fazem, né? Então ele fala, disse mais, que exemplificássemos a nossa vida como os profetas que nos precederam. Por quê? Bem-aventurados têm sido todos os que são perseguidos por causa da justiça. Então, você vê que ele vai passando por algumas das bem-aventuranças aí. Então, Jesus, ele não promete para a gente, aqui no Código do Monte e nos seus outros ensinamentos, ele não promete o livramento para a gente dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas provas, das nossas expiações. Ele não promete isso para a gente em momento algum. Mas a sua fala, o seu ensinamento, mostra para a gente o quê? Que a gente tem um caminho a seguir, que a gente tem um alento, que a gente tem um alívio, para que a gente não se entregue ao desespero, para que a gente não se entregue à desesperança. Olha a sabedoria de Jesus. Então, eu convido vocês, meus irmãos, a refletirem sobre o nosso dia a dia. Porque quantas injúrias, quantos momentos estamos desesperançosos? Quem aqui hoje não está passando por uma dor? Quem aqui hoje, em algum momento do dia, não pode ter perdido a sua esperança num futuro melhor? Quem aqui hoje não pode ter ficado desencorajado por alguma situação que enfrentou ou que vem enfrentando? Se não foi hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido na semana passada. E se está tudo bem hoje, a qualquer momento pode passar por uma situação dessa. Então, eu convido, meus irmãos, nos lembremos de Jesus. De Jesus, que está conosco, que não nos desampara,
Subiu no alto do monte e falou para todos aqueles injuriados da época. E que Jesus continua falando para a gente hoje. Não desanime. Está doendo? Vem até mim. Você perdeu a esperança? Não perca, não. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Vem. Eu estou aqui. É isso que Jesus fala para a gente. E eu acho que a gente se esquece disso. E a gente precisa fazer um esforço muito grande para manter essa memória viva de Jesus na nossa mente e no nosso coração. Porque a nossa vida não é fácil. As nossas provas, eu sempre digo que a hora que a gente menos espera, o abacaxi está materializado na nossa frente. E quando não é um abacaxi, é uma lavoura inteira. Está ali para a gente descascar. E a gente se desespera. Eu falo isso por mim. Não pensem porque essa pessoa que aqui vos fala, né, consegue ficar firme em todos os momentos, porque eu não consigo. Porque eu também escorrego. Porque eu também sou ser humano. Também nos lembremos disso. Às vezes a gente se cobra que a gente deveria ser perfeito, que a gente deveria estar bem sempre. E não é esse o nosso momento evolutivo. Senão não estaríamos aqui. Que a gente se permita errar, mas que a gente tenha a humildade, né, de pedir perdão pelas nossas falhas, mas de lembrar, né, de pedir a ajuda de Jesus, para que Ele nos dê o quê? Novo ânimo. Para que Ele novamente nos encoraje, para que a gente consiga levantar a cabeça, olhar e falar, eu vou em frente, porque Jesus está comigo. Porque eu tenho o meu anjo da guarda comigo, porque eu tenho o meu mentor comigo, e eu vou em frente. Que a gente não se esqueça disso. E é isso que Jesus faz lá no monte. Ele explica para todos. E aí, olha só, né? Quando a gente fala da lei, isso, obrigado, viu? Tá meio frio aqui. Quando a gente fala da lei divina, eu gosto de comparar com a lei humana, né? Porque a lei humana, ela sofre mutações de acordo com a época. Coisas que no passado era permitido fazer, hoje não pode mais, né? Então essa lei ela vai sendo aprimorada. E a gente fala assim, nossa, mas a lei é falha. É falha, tem muitas brechas. Porém, né? Ela vai sendo adaptada conforme a época da humanidade. E mesmo vivendo na mesma época, irmãos que hoje habitam outro espaço do globo terrestre vivem sobre outras leis, né? Nós temos territórios onde as mulheres têm que viver cobertas pela burca. É uma lei diferente da nossa aqui no nosso país, não é? Então, mesmo vivendo no mesmo, né, todos estamos no ano de 2026. Porém, existem características diferentes da lei humana em vários locais do globo terrestre. Agora, a lei divina ela é imutável. Até para comentar ali, me perdoem que eu esqueci, falando dessa mudança, eu coloquei até ali a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei um tanto quanto recente. Então, hoje existe todo um cuidado com os nossos dados pessoais, não é? Até um tempo atrás isso não acontecia. Hoje é tudo muito mais restrito, não pode ser divulgado, é o direito de imagem, né? os dados pessoais, enfim. Isso não existia até pouco tempo atrás. Então, o que é isso? É a mutação da lei humana, de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Quando nós falamos em lei divina, ela é imutável. O Evangelho de Jesus está aí. Mudou alguma coisa do Evangelho de quando ele esteve aqui até hoje? Não. Não. A lei é imutável. Então, quando nós falamos da lei do amor,
ela continua sendo a lei do amor, onde nós temos que amar o nosso próximo, nós superaremos todas as diferenças somente por um caminho, o amor. Não muda. A lei da causa e efeito. E por aí vai, né? Tantas outras leis. Só que eu pergunto para vocês, quando a gente não cumpre a lei, se a gente não cumpre uma lei humana, o que pode acontecer com a gente? A gente pode ter um probleminha com a justiça, não pode? Diferentes tipos de penalizações, mas a gente pode ser responsabilizado. A lei divina, quando a gente não cumpre. Alguém chega no exato momento e coloca um veredito para a gente, assim, na hora. Eu posso ter que fazer uma reparação. Né? Ninguém vai vir para mim com um termo lavrado de cartório, né? Um carimbo ali, ó. Tiago, você inventou uma fofoca ali, ó, para isso, ó. Deus já viu lá, tá aqui, viu? Ó. É assim que acontece? Não, né? Não. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente pode escolher. Posso escolher. Seguir a lei divina, cumprir a lei divina ou não. Ah, Tiago, mas eu estou muito longe da escala do progresso, ainda não consigo. Eu também não. Também não. Mas o quanto melhor que nós conseguimos fazer, o quanto mais próximo dos ensinamentos a gente consegue cumprir, o quanto mais próximo do modelo Jesus nós conseguimos estar. Essa é a questão. Para que a gente evite o quê? Reparos. Nós vamos ter que reparar. Nós temos que ser cuidadosos com isso daí. Por quê? Para a gente evoluir mais rápido, para a gente progredir, para a gente habitar um mundo melhor. Acho que todo mundo aqui quer ser feliz, todo mundo quer viver num mundo mais seguro, num mundo mais igualitário. Esse é o desejo de todos nós. Eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão aqui, ninguém vai levantar a mão e falar, não, quero ficar aqui, mundo de sofrimento e tal. Tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Todos nós queremos melhores condições. Todos nós queremos habitar um plano melhor. Mas nós precisamos construir essa caminhada para que a gente tenha esse mérito, para que a gente tenha esse benefício. E aí, né, dando sequência, Jesus vem e fala, né, quando ele fala, bem-aventurados que são perseguidos. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Muito feliz. Então eu vou voltar lá no começo. Pô, Jesus, mas que negócio é esse, né? Tá muito legal essa questão de ser perseguido, essa questão de chorar, de sofrer. Eu não acho muito legal esse negócio, não. O que o senhor está me dizendo aí de estar muito feliz por isso, né? Aquele que tem a glória, né? Então aí quando a gente vai lá para o Evangelho, segundo o Espiritismo, então ele fala que bem-aventurado é quem é muito feliz. Então, se é perseguido, ele está dizendo que é muito feliz. Acompanharam o raciocínio até aí? Vamos lá, então. Então, lá no Evangelho, para quem depois quiser estudar, aprofundar um pouco mais, lá em Mateus, que é o capítulo 5, nos itens 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e justiça, sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então vamos lá, né? Então que felicidade que é essa? Só fala em quem chora, em quem é perseguido, em quem está aflito. E aí, dando sequência, né, para a gente entender um pouquinho de que felicidade é essa que Jesus quer dizer. Então, lá no livro Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, né? Então, Jesus falou, ó, está sendo perseguido, está sendo injustiçado, está chorando. Por detrás desse sofrimento, o que Jesus quer mostrar? Quais as virtudes que nós temos que desenvolver por trás?
Então, quando a gente fala nessa perseguição, Jesus foi perseguido, não foi? Bom, nós aqui em algum momento também já dissemos que em algum momento fomos perseguidos, passamos, talvez fomos perseguidores de alguém. Em outras encarnações, com certeza, né? Perseguimos irmãos nossos, perseguimos ideias. Então veja bem, a gente passou por essas situações. E isso não é legal, isso causa sofrimento. Só que se nós estamos sendo perseguidos por situações em nome do Evangelho, em nome, né, das leis divinas, é porque nós estamos praticando aqui, se não na sua totalidade, que seja parcialmente o que Jesus nos ensinou. Concordam? Opa, então peraí, agora está começando a mudar um pouquinho a nossa concepção desse sonho, porque até então parecia o quê? Uma injustiça conosco, né? Pô, tem que passar por tanto sofrimento para... E aí, que prática do Evangelho é essa? Que ensinamento é esse, né? Que virtude é essa? Quando a gente fala sobre ser... sobre os perseguidos, né? Então, olha lá. Vamos falar de uma das virtudes aí que vem em função dessa perseguição. A caridade. A caridade é um tema muito falado nas casas espíritas. Nós temos a máxima de que fora da caridade não há salvação. Bom, então olha lá. O dicionário comum não é capaz de conceituar caridade de modo completo. Esta não pode ser definida apenas teoricamente, senão somente pela prática. Ela é a virtude suprema que reúne as qualidades de todas as outras virtudes. Por isso está no topo da montanha das bem-aventuranças. E não por acaso, Jesus a apresenta no Sermão da Montanha, que é o código evolutivo moral da humanidade, o Código do Monte. Kardec, né, fora da caridade não há salvação. Caridade é amor em ação. O indivíduo maduro espiritualmente parte para a ação. Não se contenta apenas com seu trabalho de desenvolvimento interior, mas necessita compartilhar e auxiliar. No dizer de Jesus, move-se por causa de justiça e por isso é perseguido. Então, olha só a análise que é feita, né, com esses ensinamentos de Jesus no Código do Monte, né? Experimenta começar a fazer o bem para os outros. Quer que eu diga mais? Experimenta começar a fazer o bem para si mesmo primeiro. Para você ver como já começam os comentários. Como já começam os ataques. É assim ou não é? Ah, mas também ele está indo fazer lá, ele vai lá, prepara tudo o som lá na casa espírita, lá, mas também é porque está querendo se aparecer lá, viu? Não pensa que é porque está querendo fazer, não, está querendo se aparecer. Né? É assim que acontece ou não é? Ah, não penso que não. O Tiago vai fazer palestra lá também, ó. Não, só porque também, ó, tá querendo se aparecer, tá querendo ficar famoso lá, ó. Né? Imagina que tá querendo fazer por, né, de coração, tá querendo fazer para se aparecer, para ganhar uma repercussão, uma notoriedade, não é? Então eu digo, ah, mas ele está se esforçando para trabalhar, olha, começou a frequentar a casa espírita, começou a estudar na casa espírita, né? Conseguiu deixar um vício. Ah, mas vamos ver até quando isso aí, porque está indo lá só porque achou legal agora no começo. Então, vocês percebem, pessoal, que para cada solução, para cada atitude boa que a gente vê acontecer, a gente encontra um monte de juiz apontando o dedo, fazendo julgamento
e já traçando, né? E já dando o veredito. Então eu digo, experimenta começar a fazer o bem. Dentro da casa espírita, o trabalho de caridade que é feito, a gente sabe do esforço da comunidade para conseguir angariar fundos, para conseguir movimentar, para que isso chegue até quem precisa. Tá? Eu tenho certeza que a comunidade espírita aqui enfrenta críticas, enfrenta perseguições. Não é diferente nas outras cidades, nas outras casas. Né? Não digo somente das casas espíritas, das outras religiões também, que fazem trabalhos lindíssimos de acolhimento, de assistência aos irmãos. E quantas perseguições são sofridas, injúrias, difamações. Então isso acontece? Acontece. Então olha a virtude, né? Por detrás desse sofrimento da perseguição, Jesus fala, bem-aventurados sois. Porque se você está sendo perseguido, se a sua causa, se o seu trabalho, se você está passando por essas injúrias em meu nome, por causa do meu evangelho, porque você está praticando a caridade, você é muito feliz por isso. Porque você entendeu o meu ensinamento. Porque você não veio no mundo a passeio. Você veio e você entendeu que você deve estender a mão para aquele irmão necessitado. Que esse mundo melhor que você tanto almeja, é você quem construirá juntamente com os seus irmãos. É você que terá o mérito das ações do seu trabalho. Então, essa é a nossa felicidade. Então, é trabalhoso? É trabalhoso. A gente sofre com isso? Sofremos. Mas nos alegremos por isso. Não é o Tiago que está falando. É Jesus que fala para a gente. Bem-aventurados. Alegrem-se. Regozijai-vos. Por quê? Porque estamos trabalhando na seara do Mestre. Não estamos desperdiçando a nossa oportunidade. Não sabemos quando esta oportunidade se findará para nós. Mas o dia que ela se findar, que a gente tenha a nossa consciência tranquila de que cumprimos a nossa missão. Que missão? Né? Construímos algo tão grandioso? Fizemos algo de tão esplendoroso? Talvez não. Quando eu olho para eu, Tiago, quão pequeno eu sou. Quão pouco eu fiz até hoje. Mas eu consegui fazer um pouco. Será que a gente conseguiu sair da inércia? Será que a gente conseguiu vencer o nosso comodismo? Será que a gente conseguiu vencer a nossa vaidade? Será que a gente conseguiu deixar de lado o nosso ego e a nossa avareza para a gente poder compartilhar, para a gente se doar, para a gente dar a nossa caridade material, mas também doar o nosso tempo? Será que a gente conseguiu? Será que quando se findar essa linda oportunidade que nós temos aqui, será que a gente aproveitou? Será que a gente cumpriu tudo aquilo que a gente planejou, que a gente não se lembra lá no plano espiritual? Quando a gente implorou para poder estar aqui. E será que quando a gente chegou aqui, será que a gente se reconciliou com o nosso irmão? Será que no nosso trabalho a gente fez o melhor que a gente podia por aqueles que estavam lá? Ou a gente somente trabalhou pelo nosso salário? Precisamos do nosso salário. Não vivemos sem dinheiro nesse planeta. Mas será que fizemos de verdade aquilo que a gente se propôs a fazer? Porque se a gente fizer isso, a gente vai sofrer perseguição em algum momento. E a gente vai ser taxado, a gente vai ser injuriado, a gente vai ser injustiçado. E aí que a gente não pode desanimar. E aí que nós precisamos levantar a cabeça
e olhar para o alto e lembrar que é Jesus que nos fala. Vem, não desanima, não para, porque eu preciso de você. Venha, porque todos vocês construirão esse novo mundo. Não desanima não, meu filho. Vem aqui comigo. Eu sou a fonte da água viva. Quem não faz, gente, eu vi outro dia um encarte numa rede social e é muito verdade aquilo lá, mas muito verdade. Eu até deveria ter pego a imagem para colocar aqui. 2 lápis, um novo, bonito, com a ponta certinho, lindão o lápis. O outro já menor, com a ponta quebrada, meio... E aí? Qual que é o melhor? Qual que é o de verdade? O que está gasto. Porque quem não faz nada, quem não se arrisca, quem não arregaça as mangas, vai continuar lá intacto. Mas qual é o resultado que tem para apresentar? Qual é a obra do seu trabalho? É isso. Então, aquele lápis que está lá bonitão, ele está numa paralisia evolutiva. Por quê? Porque desperdiçou a oportunidade de quando veio aqui. Porque as provas da vida, elas nos desgastam. Elas judiam da gente. Não é fácil, não. Mas tenho a certeza. É muito melhor a gente enfrentar. É muito melhor a gente fazer bem feito. Porque é isso que Jesus espera de nós. Então a gente sair do anonimato, a gente sair do nosso comodismo, a gente vai atrair a atenção. E isso vai gerar perseguição. Isso vai gerar muito incômodo. Então, eu falo, né? Eu vejo muitas pessoas não fazem, se incomodam com quem faz. Então, eu lembro uma vez, isso faz muito tempo, mas isso me marcou muito, né? Alguém virou para mim e falou assim, nossa, Tiago, vi vocês andando de bicicleta na cidade, ai, que legal, ai, fiquei até com inveja, assim, conversa, né? Eu falei, não, mas fica tranquilo, é só comprar uma bicicleta e andar na rua também, ó, a rua tá aí, olha que gostoso, né? Então, né, uma conversa simples, mas eu digo, você vê que coisa? É andar de bicicleta. Então acontece, né? Então esse crescimento, já estou encerrando, tá? Esse crescimento, né, pessoal, interior, quando a gente cresce, essa vontade a gente transforma em ação. Então a gente precisa, né, colocar essa energia em ação. E é necessário encontrar-se consigo mesmo, para logo após seguir em direção ao seu próximo. Lembra que eu falei da gente fazer em prol da gente mesmo primeiro? A gente tem que estar bem. Tem que saber quem eu sou, para que eu vim, o que eu quero fazer. Para depois eu ir em busca, né? E aí por que fala caridade, né? Que a caridade é o ápice. A caridade é a soma de todas as virtudes. Então, para a gente fazer caridade, a gente tem que renunciar. A gente tem que abrir mão. Tem que ter enfrentamento, tem que ter sacrifício. Tem que sair do sofá confortável de casa. Tem que sair do ar-condicionado. Tem que sair do círculo de amigos. Tem que sair da bolha. Porque ver o sofrimento dói. Quando o sofrimento acontece com a gente, nossa, aí dói muito, né? Mas a gente vive na bolha. E dói quando a gente vê alguém passando fome, passando frio, abandonado, perdido no vício. Então ver isso de perto dói. Porque a gente fala que é um problema que não é nosso. Pode estar acontecendo com outra pessoa, aquilo pode não estar me atingindo. Mas eu tenho a responsabilidade de amenizar, de auxiliar naquilo que eu posso. De criar os mecanismos. Nós não vamos acabar com a fome do mundo.
Mas eu tenho certeza que se a gente tiver uma organização e se a gente tiver uma consciência, a gente consegue amenizar o problema. E não é dado do nosso supérfluo, é daquilo que a gente tem. Então, se a gente olhar no Evangelho, tem a parábola do bom samaritano, que fala da caridade verdadeira. Depois a gente pode olhar lá, tem o óbolo da viúva. Né? São exemplos no Evangelho, que eu não vou adentrar agora, mas onde Jesus fala da caridade. Então, fazer o bem faz bem. Ouvir essa frase, concorda? Gostoso, né? Quando a gente ajuda alguém, dá uma sensação gostosa. Dá um acalento para a gente. Então, isso que a gente tem que se lembrar. A gente acha que está ajudando ao próximo, e estamos. Mas nós estamos nos ajudando primeiro. E aí, a partir de um estudo, né, para a gente encerrar, não vou ler o slide todo, mas um estudo feito, né, então fala ciência, né? A partir de boas ações praticadas, é possível visualizar no cérebro, através de exames de imagem, né, as áreas do cérebro que se movimentam, que se destacam, né, o bem e o que elas liberam no organismo pela ação realizada. Então, aqui eu não estou falando somente do Evangelho, falando de ciência também. Tá? Então, pessoal, eu encerro com a imagem de Jesus, para que todos aqui, todos nós, sem exceção, para que em todos os nossos momentos, nas nossas situações, estamos sofrendo, estamos passando por perseguições, que a gente se lembre dele. Ele é o Mestre. Para que a gente se lembre de que ele está conosco. Ele nunca nos deixou, ele permanece conosco. Basta que a gente se conecte com ele de coração, através da nossa oração, do nosso pensamento, para que ele mais uma vez encha o nosso coração de bom ânimo, de esperança, para a gente seguir a nossa jornada. Eu desejo que todos fiquem em paz. Obrigado. Vamos passar para a segunda parte, né, do nosso trabalho. Cada trabalho é muito importante. Primeiro, nós aprendemos como se portar no mundo atual. E o segundo é aquilo que nós vamos nos preparar agora para receber o plano espiritual, esse aconchego, essa luz divina do nosso querido Mestre. Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, nos momentos mais difíceis, nós temos que ter a fé e pedir que Ele venha nos socorrer nos momentos mais aflitivos da nossa vida. Nesse momento, Senhor Jesus, nós estamos nos preparando para receber do alto essa luz que emana e mostre o caminho, a verdade e a luz. Então, pediria a todos vocês que esquecessem um pouquinho os problemas lá de fora, que aceitassem as coisas divinas, maior riqueza, maior amor também. E sim, Senhor Jesus, todos aqueles que estão aqui, que vieram buscar esse lenitivo, possam sair daqui mais alegres, mais confortáveis. Então, eu desejo a todos vocês, tenho certeza que a espiritualidade também, já de antemão, já vem guardando esse recinto para que vocês possam sair daqui mais felizes, mais alegres,
mais amor dentro do coração, perdoando aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Muito obrigada, em nome de todos.